aqui é o professor Antônio. Hoje iremos falar sobre cinemática, movimento das partículas. A cinemática é a área da física que descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas que o originam, que neste caso estaríamos estudando a dinâmica. Ao estudar o movimento de partículas, analisamos grandezas como posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Esses conceitos são essenciais para descrever fenômenos físicos no dia a dia, desde o movimento de veículos até o lançamento de projéteis. O primeiro conceito que iremos apresentar é o conceito de posição de uma partícula. A posição de uma partícula é definida como o local em que ela se encontra em determinado instante, representado em relação a um sistema de referência. Então, eu preciso de um ponto de referência que será considerado o meu marco zero, e a partir daquele ponto de referência eu vou determinar a posição. É como se fosse uma estrada. Numa estrada eu vou ter o ponto zero e vou ter o quilômetro 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A posição de uma partícula ela pode ser representada em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Em uma dimensão, a posição ao longo do eixo x representando a localização em uma linha reta em função do tempo. Já quando estamos falando em duas dimensões, nós temos a posição como um vetor, onde vamos ter a posição em x e y representando a localização em um plano cartesiano com duas coordenadas. Para ficar claro, vejamos agora a posição de uma partícula na imagem. Na imagem temos um plano cartesiano com x na horizontal e y na vertical. E demarcamos 4 pontos. O ponto em verde, onde nós temos x com valor igual a 0 e y igual a menos 2. Temos um ponto em amarelo, onde temos em x o valor 3 e em y o valor 2. Outro ponto é o ponto em azul, onde o valor de x é 1 e o valor de y é 3. Vejamos o ponto em rosa. Vejamos que para x é menos 2 e para y é 1. Em todos esses casos, estamos vendo a posição de uma partícula em duas dimensões. Poderíamos considerar apenas uma dimensão, sendo ela x, ou apenas y. Se considerasse apenas y, teríamos os valores 3, 2, 1 e menos 2. Se considerássemos apenas o eixo x, poderíamos dizer que o objeto está na posição menos 2, 0, 1 e 3. Há situações em que podemos estudar o movimento da partícula como se ela estivesse apenas em uma dimensão. Mas existem casos em que isso não é possível, onde é necessário estudar a posição da partícula levando em consideração como se ela estivesse no plano. E em outros casos, até mesmo no plano fica difícil, sendo necessário estudar a posição da partícula em 3 dimensões. Aqui, reforçando, estamos vendo 4 pontos em um plano, ou seja, a posição da partícula sendo representada por duas coordenadas x e y. Porém, podemos estudar apenas em uma coordenada, normalmente chamamos essa coordenada de x ou de y, a depender da situação, ou eu preciso ainda estudar as 3 coordenadas, onde teremos as coordenadas em x, y e z. Vamos definir o que é deslocamento. Qual o conceito de deslocamento? O deslocamento é a variação da posição da partícula em um intervalo de tempo. Logo, trata-se de uma grandeza vetorial que possui direção, sentido e é representado pela seguinte fórmula. O vetor deslocamento é igual ao vetor posição 2 menos o vetor posição 1, ou podemos dizer posição final menos a posição inicial, onde esses R1 e R2 são as posições inicial e final da partícula. Devemos diferenciar o deslocamento da distância, pois deslocamento e distância são coisas diferentes. Pela fórmula, vamos ver que o que importa quando estou analisando o deslocamento é a posição final e a posição inicial, não importando a trajetória, não importando o que de fato foi percorrido. Isto que foi percorrido é o que vamos chamar de distância. Então, distância é diferente de deslocamento. Então, é fundamental que você entenda a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Enquanto o deslocamento considera apenas a posição inicial e final, a distância refere-se ao caminho total percorrido pela partícula durante o seu movimento. Na imagem à direita,
Vejamos, temos a posição inicial e a posição final, e o deslocamento é essa linha reta que liga a posição inicial à posição final. Já a distância é, de fato, o trajeto percorrido. Para que você entenda isso, vamos pensar que estamos andando em um local que tem uma curva e você andou 10 metros. Mas se eu ligar o ponto inicial ao ponto final, porque tinha uma curva, vamos dizer que essa distância entre o ponto inicial e o ponto final em linha reta fosse 5 metros. Logo, o deslocamento foi 5 metros, mas a distância percorrida foi todo o percurso, que foi dos 10 metros. Essa é a diferença. Na introdução falamos que iríamos falar sobre posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Então estamos no nosso terceiro conceito, conceito de velocidade. E aí temos o conceito de velocidade média e de velocidade instantânea. Vamos ao conceito de velocidade média. Velocidade média é a taxa média da variação do deslocamento em relação ao tempo. Ela é calculada pela seguinte fórmula: a velocidade é igual à variação da posição ou o deslocamento dividido pela variação de tempo. A velocidade é uma grandeza vetorial. No entanto, em alguns casos podemos calcular a velocidade como se fosse uma grandeza escalar. Aqui vejamos que a fórmula está escrita como um escalar. Para que eu escrevesse isso como vetorial, eu deveria utilizar um símbolo, uma seta em cima do V e uma seta em cima do ΔR, uma vez que velocidade e deslocamento são grandezas vetoriais. Assim, a velocidade média é a razão entre o deslocamento dividido pelo tempo percorrido. Dessa forma, vamos pensar que se desloquei 10 metros em 2 segundos, 10 metros dividido para 2 segundos, 10 dividido para 2, temos o valor 5. Como acima tínhamos metro e abaixo temos segundo, metros por segundo. Essa é uma das unidades da velocidade. Existe outra unidade comum que é o quilômetro por hora. E a velocidade também pode ser representada por outras unidades, dependendo da situação. Por exemplo, o crescimento do cabelo. Posso falar da velocidade do crescimento do cabelo. E não vai fazer sentido se falar em metros por segundo ou quilômetros por hora. Fará mais sentido se eu falar em centímetros por ano. Vejamos o conceito de velocidade instantânea. Vejam, eu falei velocidade média. Na velocidade média, eu pego o percurso total e o tempo total. Então, faço uma viagem. Nessa viagem de 200 km. Nesses 200 km, gastei 2 horas. Então, vou fazer a divisão do percurso, 200 km, e dividir por 2 horas. Isto dá 100 km por hora. Vejam que isto é a média da velocidade, pois em alguns momentos eu posso ter andado acima deste valor, dos 100 km por hora, e em outros momentos abaixo deste valor. Logo, eu não posso afirmar que a velocidade do veículo na qual eu fiz a viagem era o tempo todo de 100 km por hora. Essa foi a velocidade média. Mas se eu quisesse saber a velocidade instantânea, uma das formas de fazer isso é olhar no velocímetro. Mas e a definição matemática disso? A definição matemática disso é a seguinte: pense que eu estou fazendo um percurso e eu quero saber a velocidade em cada momento em que estou andando. Então, para que a velocidade de fato seja a velocidade real, você teria que pegar esse percurso que você percorreu em um pequeno intervalo de tempo. Esse tempo, a gente vai dizer que esse tempo vai se aproximar muito de zero, vai ser muito próximo de zero, já que é instantâneo, ou seja, na mesma hora em que está acontecendo. Já não é mais a média da velocidade, agora é a velocidade no momento em que ela acontece. Assim, nós podemos utilizar o conceito de que a velocidade também vai ser calculada da mesma forma que foi calculada acima, ou seja, como sendo a variação do espaço pela variação do tempo, mas agora esse tempo é muito curto. E aí utilizamos uma linguagem matemática para dizer que a velocidade continua sendo a variação do espaço pelo tempo, mas quando o tempo tende a zero, ou falamos a velocidade é o limite de ΔX por ΔT, quando o ΔT, esse tempo, tende a zero. Outra forma
de escrever isso, quando estudamos cálculo, vamos ver que esse limite ele também pode ser escrito como uma derivada, ou seja, é a derivada da posição em relação ao tempo. Essa é a definição de velocidade instantânea. E reforçando o que já tinha dito antes, a velocidade é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Já falamos de 3 pontos que tínhamos apontado lá no início: posição, deslocamento, velocidade, e agora falta o último, que é a aceleração. Definição de aceleração. A aceleração descreve a variação da velocidade em relação ao tempo. Assim como a velocidade, ela é uma grandeza vetorial com módulo, direção e sentido. Então, podemos dizer que a aceleração, existe um valor aceleração, ou essa aceleração é diferente de zero, quando a velocidade está mudando. Se eu não tenho mudança de velocidade, a aceleração é zero. Vejamos o conceito. Para que eu tenha aceleração, eu preciso que a velocidade varie. De igual forma, vamos voltar atrás, para que eu tenha velocidade, eu preciso que o espaço sofra uma variação, ou seja, tinha uma posição, estou em outra posição com o passar do tempo. Isto é velocidade. Caso contrário, se o espaço continua o mesmo com o passar do tempo, não houve movimento e não houve velocidade e não houve também a aceleração. Agora, entendido isto, vamos entender a aceleração. Para que ocorra a aceleração, eu preciso que tenha uma mudança na velocidade. Então, mudar a velocidade resulta em uma aceleração. Essa aceleração, assim como a velocidade, ela pode ser positiva, pode ser negativa. Por ser uma grandeza vetorial, apresenta essas características, ser positiva ou ser negativa. E a aceleração está ligada à mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade pode ser do tipo aumentar o módulo da velocidade ou diminuir o módulo da velocidade. E aí, lembra que eu falei que a aceleração pode ser positiva, pode ser negativa, e a velocidade pode ser positiva, pode ser negativa? A combinação de aceleração com velocidade pode fazer com que a velocidade, o módulo dela diminua ou aumente. Vamos a exemplos mentais. Imagine que temos este carro aqui ao lado e ele está, como mostra a imagem, andando para frente, e essa frente, no nosso caso, que estamos vendo essa imagem, é para a esquerda. Então vamos dizer que quando ele anda para a esquerda, essa velocidade é positiva. Se a aceleração também aponta para a esquerda, então o que vai acontecer? A velocidade dele vai aumentar. Então temos a aceleração positiva e velocidade positiva, e neste caso a velocidade, o módulo, vai aumentar. Agora pensemos que este carro está de fato ainda andando para a frente, ou seja, para a esquerda, mas ele freia. Neste caso, o freio vai dar a sensação de que o carro está sendo puxado para trás. Ou seja, existe uma aceleração que é contrária à velocidade. A velocidade está para a esquerda e a aceleração para a direita. Neste caso, quando pisa no freio, na realidade ele está acelerando para trás, uma aceleração negativa, e essa aceleração vai fazer o carro diminuir a sua velocidade. O módulo da velocidade vai diminuir. Agora, podemos pensar que este carro está andando de ré, não está andando mais para frente, para a esquerda. Ele está andando de ré para a direita. Neste caso, se há uma aceleração, que não seria o freio, mas sim o próprio motor, acelera esse carro, então a aceleração é negativa, a velocidade é negativa, mas se tem uma aceleração, a velocidade vai subindo o módulo dela. Quando eu falo subir o módulo, eu estou falando de era menos 20 km por hora, vai para menos 40 km por hora, menos 60 km por hora. Vejam que o que está aumentando é o módulo, já que ele está cada vez ficando mais negativo. Não estou falando, no caso aqui, do valor numérico do ponto de vista que ele está aumentando, porque como vimos no conjunto dos inteiros, menos 60 é menor do que menos 40. Então parece que quando eu falo que está aumentando, mas na realidade está diminuindo, se pegar a ideia lá do conjunto dos inteiros. Mas se pegar o módulo, sim, está aumentando, porque temos 40 e depois vamos para 60 em módulo. Mas como calculamos essa aceleração? Da mesma forma que fizemos com a velocidade, que temos
a velocidade média e a velocidade instantânea, a aceleração também é calculada como a variação da velocidade pelo tempo. A variação da velocidade pelo tempo é considerada a aceleração média, isto quando eu tenho um grande intervalo de tempo. Vamos dizer, um carro acelera de 0 a 100 em 10 segundos. Então, temos como fazer aí uma aceleração que, neste caso, ela vai ser do tipo quilômetros por segundo. É um pouquinho confuso, seria quilômetros por hora por segundo. Ou falaríamos quilômetros por hora segundo. Não é muito comum utilizarmos isto na física, pois a unidade comum na física é metros por segundo ao quadrado para a aceleração. Mas quando se faz teste de carros, os testes de carros, normalmente o que interessa em testes de carro, aqui dando um exemplo, um pouco fora da física, mas num contexto mais real, para ver qual carro consegue chegar aos 100 km mais rápido, e neste caso o que estamos analisando é a aceleração, ou seja, qual carro tem maior aceleração. Neste caso, lá o que se testa é em quanto tempo o carro chega a 100 km. Em carros populares, gasta-se 10 segundos para atingir os 100 km por hora, gastam 12 segundos para atingir os 100 km por hora, enquanto outros carros muito mais potentes gastam 7, 4, 5 e tem carros que gastam até 3 segundos para chegar a 100 km por hora. Neste caso, o que está sendo medido ali seria a aceleração. No entanto, não se utiliza a unidade comum, que seria o metros por segundo ao quadrado, mas de qualquer forma, o que teríamos? Teríamos a variação da velocidade, que seria de 0 a 100, dividido pelo tempo, que neste caso, como falei, vai depender de cada carro, que seria, vamos pegar no carro comum, 10 segundos. Para fazer um exemplo numérico, por exemplo, pense que nós temos um carro que vai de 0 a 100, neste caso, de 0 a 100 km por hora, sempre falando qual a unidade. Se formos transformar este 0 a 100 em metros por segundo, vejam que tínhamos 100 km por hora. Então agora vamos falar de 0 a, neste caso, fazendo a transformação de km por hora para metros por segundo, não falaremos mais de 0 a 100, mas sim de 0 a 27,8 aproximadamente metros por segundo. Então, para termos uma ideia em metros por segundo de qual é a aceleração, porque sim, é possível, já que estamos falando que o carro vai de 0 a 27,8 metros por segundo em 10 segundos, é só fazer essa divisão, 27,8 dividido por 10. E vamos ter aqui um valor de aproximadamente 2,78 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração média de um carro popular. Mas se eu quiser calcular a aceleração instantânea, aí vamos utilizar aquele mesmo raciocínio que fizemos com a velocidade instantânea. Eu quero saber a aceleração em cada momento e não a média da aceleração. Então, para calcular essa aceleração instantânea, eu vou pegar essa variação da velocidade pela variação do tempo quando o tempo tende a zero. Então, eu digo que a aceleração é o limite da variação da velocidade pelo tempo quando esse tempo tende a zero. Ou eu posso também dizer que isso é a derivada da velocidade em função ao tempo. E se recordarmos também que vimos que a velocidade é a derivada do espaço em função do tempo, então eu posso ainda dizer que a aceleração é a derivada segunda do espaço pelo tempo, já que a própria velocidade é uma derivada, então aqui eu vou ter a derivada da derivada, ou seja, a derivada segunda. Outra coisa importante a se falar são os gráficos, que vamos ver esses gráficos em dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento variado. O que define o que é um movimento uniforme e o que define o que é um movimento variado? O movimento uniforme, a velocidade é constante, não muda. Se a velocidade é constante e não muda, é um movimento onde não temos a aceleração. Já no movimento variado, ou também chamado de uniformemente variado, a velocidade muda, pode diminuir, pode aumentar, então a velocidade está mudando. Neste caso, nós temos a aceleração. Então é um movimento com aceleração e temos movimento sem aceleração. Se o movimento não tem aceleração, é chamado de movimento uniforme. Se o movimento tem aceleração, vamos chamar ele de movimento uniformemente variado ou apenas movimento variado. E vejamos como funciona o gráfico desses movimentos, seja observando a posição no tempo, seja observando a velocidade no tempo. Então, vamos observar aqui o gráfico da posição
posição no tempo quando eu tenho o movimento uniforme. Veja o que acontece. Se a velocidade não muda, então a cada trecho eu vou percorrer sempre a mesma distância, que é o que está acontecendo neste gráfico. Vejamos que a cada 3 segundos aproximadamente, a posição muda 9 metros. Então, 3 segundos, 9. 6 segundos, 18. 9 segundos, 27. 12 segundos, 36. E 15 segundos, 45 aproximadamente. Então, podemos ver o que? Que temos uma reta inclinada, que neste caso específico tem origem na origem, ou seja, o ponto inicial é 0 e 0, mas poderíamos ter, como vamos ver mais à frente, outros gráficos, que não necessariamente, quando eu tenho um movimento uniforme, a coisa precisa sair da origem. Então eu posso ter uma partícula, um móvel, que eu vou estar analisando, que não saiu do ponto zero. Ela pode ter saído de um ponto inicial que seja negativo ou até um ponto inicial positivo. Lembra do exemplo da estrada que falei quando falamos da posição. Então, esse gráfico aqui que estamos mostrando é um gráfico onde o objeto saiu exatamente do marco zero. Mas eu poderia ter um objeto que saiu do marco diferente, ou seja, poderia ter saído do marco 10 metros ou do marco menos 5 metros. Então isto é possível. Mas o que é interessante aqui neste gráfico é que nós vamos ter sempre essa curva, ela é uma reta com uma inclinação constante e a velocidade ela pode ser obtida como a inclinação da reta. Na realidade, a velocidade é a inclinação da reta. Então eu posso tentar descobrir qual é a inclinação dessa reta e vou descobrir a velocidade. Para fazer a inclinação da reta, eu tendo a função dessa reta, eu posso derivar e essa derivada vai me mostrar qual é a inclinação da reta. No caso específico, essa inclinação da reta, eu posso fazer delta y por delta x, que no nosso caso seria 45 metros dividido por 15 segundos, e vamos ter aí um valor de 3 metros por segundo, que é exatamente a inclinação da reta, que é também a representação do gráfico da velocidade versus o tempo. Vejam que neste caso a velocidade é constante, então desde o início a velocidade era 3 metros por segundo e continua. Então o gráfico da velocidade no tempo é este, que nós temos uma linha na horizontal. Então o gráfico correspondente mostra uma linha horizontal, não há variação da velocidade ao longo do tempo. Vejamos como acontece quando eu passo para o movimento variado, ou seja, quando eu tenho a aceleração. Neste caso, a posição em função do tempo, o que vai acontecendo? Vejam que se tem aceleração, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, o espaço que eu vou percorrer também aumenta com o passar do tempo. O que eu quero dizer? Que de 0 a 3 eu percorri um trecho de 10 metros, de 3 a 6 eu não vou percorrer mais 10 metros, eu vou percorrer um valor maior, já que a minha velocidade aumentou. Então, neste caso, já não temos um gráfico onde a curva é uma reta. A curva não é reta, né? Neste caso, nós temos algo parecido com uma parábola ou uma semiparábola. Então, em movimentos variados, a curva do espaço em função do tempo, ela não é reta. Mas, de igual forma como vimos no lado aqui, onde a inclinação da reta, que aí nesse caso essa inclinação não muda, vejam, a reta tem a mesma inclinação o tempo todo. E vimos que essa inclinação era a velocidade. Aqui também é válido a mesma coisa. A inclinação desta reta, a gente está vendo que vai mudando com o tempo. Vejam que aqui nós tínhamos uma inclinação e ela está cada vez mais inclinada. Então a inclinação está aumentando. Nós tínhamos uma inclinação e essa inclinação vai aumentando. Mas essa inclinação, se eu puder calcular ela em cada ponto, essa inclinação também vai nos dar a velocidade. Aplicando os conceitos do cálculo, podemos dizer que a inclinação é a velocidade, ou se eu derivar esta função, eu vou encontrar a função velocidade. Então, o que temos é que quando observamos a velocidade no tempo, o gráfico da velocidade no tempo mostra uma curva com inclinação não nula e, matematicamente, essa velocidade ela é a derivada do espaço em função do tempo, a derivada da posição em função do
tempo. Podemos observar que, de fato, o que está acontecendo é que nós temos uma inclinação que tinha um valor e essa inclinação está aumentando, que é exatamente o que mostra esta reta aqui. Nós tínhamos uma inclinação que começou aqui no valor de 4, talvez, 4 metros por segundo, e chegamos a um valor aqui de aproximadamente 27 metros por segundo. Então, veja que a velocidade variou e tivemos essa inclinação mudando com o tempo. Dando continuidade à explicação, onde vimos que temos o gráfico da posição no tempo quando o movimento é acelerado, a velocidade no tempo quando esse movimento tem aceleração, e vamos ver como é que fica a aceleração. Neste caso, estamos considerando que a aceleração é constante. Olha o que acontece. Vejam que eu tenho um gráfico e quando eu vou tentar encontrar a inclinação desse gráfico, eu vejo que a inclinação é esta. Ela começava com um valor aqui próximo de 4 e chegou a 27. Mas se eu derivo para encontrar a inclinação, a gente vai ver que essa inclinação é a inclinação constante, ou seja, essa reta aqui ela tem uma única inclinação, por isso é uma reta. Já aqui nós não temos uma única inclinação, nós temos uma curva, ou seja, cada vez vai ficando mais inclinada, enquanto aqui nós temos um único ângulo. Em qualquer ponto que eu pegue, eu não consigo ver a mudança do ângulo, não consigo ver a mudança na inclinação. Logo, a inclinação desta reta é constante, o que é mostrado aqui. Podemos dizer que a inclinação neste caso é de 1,5 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. Então, vejamos, no primeiro gráfico, a curvatura das linhas do espaço pelo tempo indica a presença de aceleração. Quanto maior a curvatura, maior a aceleração. No gráfico da velocidade pelo tempo, a inclinação da reta no gráfico da velocidade pelo tempo representa a aceleração. Quanto maior a inclinação, maior a aceleração. Ou seja, se esse gráfico tivesse mais inclinado, nós teríamos um valor aqui que não seria 1,5, seria 2, 2,5 e assim por diante. Se tivesse menos inclinado, nós teríamos um valor menor ainda. Essa inclinação e essa curva, nós estamos mostrando sempre um caso onde vai ser positivo, mas poderia ser um valor negativo. Como? Essa curva poderia estar para baixo. Esta curva para baixo, nós teríamos uma inclinação que começaria alta e iria diminuindo, e nós teríamos a aceleração no outro quadrante, ou seja, ela estaria sendo negativa. Então, neste caso, teríamos aceleração negativa, teríamos uma velocidade que poderia ser negativa, ou no caso, pode até ser positiva também, mas vai diminuindo. Vejam que aqui a velocidade vai aumentando, mas poderíamos ter um caso contrário, onde a reta, a inclinação, viria cruzando aqui, começando o valor lá em cima, e vindo, com o passar do tempo, diminuindo e indo para o valor negativo. A interpretação matemática da aceleração é que a aceleração é derivada da velocidade, ou seja, é a derivada da velocidade em função do tempo. E também, como já tinha dito antes, ela pode ser expressa como a segunda derivada da posição. Quando a velocidade varia linearmente, a aceleração é constante. Em curvas não lineares, a aceleração também varia com o tempo. Aqui, matematicamente, nós podemos falar o seguinte: quando o gráfico ou a função da posição é uma função de segundo grau, e aí derivamos, vamos ter a velocidade em primeiro grau, e quando derivamos essa função de primeiro grau, vamos ver que a aceleração é um valor constante. Já se a posição é a função de terceiro grau, por exemplo, a velocidade vai ser uma função de segundo grau e a aceleração vai ser uma função de primeiro grau, ou seja, a aceleração também está variando com o tempo. A aceleração não seria um valor constante. Então, isso funciona quando a posição é uma função de segundo grau, temos uma velocidade como uma função de primeiro grau e temos a aceleração um valor constante. Este é o caso do movimento uniformemente variado ou movimento variado. O uniformemente é para mostrar que a aceleração é constante. O movimento variado em si, só variado, significa que essa aceleração pode ter qualquer valor. Por isso, utilizamos movimento uniformemente variado para designar que a aceleração é constante. Movimento uniforme. Foi feita uma breve introdução lá no início e agora vamos falar mais sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme ocorre quando a velocidade da partícula é constante ao longo do tempo, ou seja, a aceleração é zero, não possui aceleração. Equações do movimento uniforme. A principal equação do movimento uniforme é a equação da posição, onde é a posição inicial do objeto mais a velocidade vezes o tempo. Vamos entender isto em um determinado contexto, pegando exatamente a estrada
que falei lá no início. Então, vamos pensar que moramos em uma determinada estrada e tem o marco zero, mas você não está no marco zero e você quer saber a posição da pessoa. Vamos fazer esse raciocínio para que você possa entender. Então, pensemos que você está na estrada e no quilômetro 10. E aí você sai com o seu veículo no sentido positivo da estrada, ou seja, você vai para 11, 12, 13 e assim por diante. E você sabe qual é a velocidade que o seu veículo anda. E essa velocidade é constante. Vamos supor que o seu veículo está andando a 50 km por hora. E você quer saber aonde você estará daqui 2 horas. Então, a posição vai ser a posição inicial, que é da onde você partiu, que seriam os seus 10 km da onde você estava, mais a velocidade vezes esse tempo gasto. A velocidade vimos que era 50 km por hora e temos 2 horas percorrida. 50 km por hora vezes 2 horas, isso dá exatamente 100 km. Somamos esses 100 km com a posição inicial, que era 10 km, então ao final vamos ter 110 km, que será a posição. Então, esta é a equação. Vamos repeti-la. X de t é igual a x0 mais vt, onde x de t é a posição no instante t e x0 é a posição inicial. V é a velocidade constante e t é o tempo. Representação gráfica. No gráfico da posição vezes o tempo, nós temos uma reta inclinada com inclinação proporcional à velocidade. No gráfico da velocidade, pelo tempo, vamos ter uma reta horizontal, como já foi mostrado para vocês. Vou voltar lá na imagem para mostrar novamente estes dois gráficos. Então aqui temos os gráficos, onde temos a posição versus o tempo. No primeiro gráfico, vejam que neste caso temos um gráfico onde a posição inicial não é zero. Então, na nossa equação, que teríamos posição em função do tempo, é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Aqui teríamos que informar que a posição inicial não é zero. Já neste outro caso, a posição inicial é zero. Vejam que o gráfico começa do zero. Este é o gráfico da posição vezes o tempo. Este é outro gráfico também da posição vezes o tempo. Vejam que a inclinação é a mesma. Neste caso, as inclinações são a mesma. A única diferença é que aqui partiu do ponto zero, aqui partiu de um ponto diferente de zero. Mas se a inclinação é a mesma, o gráfico da velocidade em função do tempo deve ser o mesmo. A única diferença é a posição inicial. Desta forma, para concluirmos esta parte, os gráficos do movimento uniforme são característicos. A posição em função do tempo forma uma reta inclinada, cuja inclinação representa a velocidade constante. Quando a posição inicial é zero, o gráfico passa pela origem. Já o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta horizontal, indicando que a velocidade não muda, não varia. Vamos a exemplo do movimento uniforme. Um problema. Um carro está viajando em linha reta com velocidade constante de 20 metros por segundo. Determine, letra A, a posição do carro após 10 segundos se sua posição inicial era 50 metros. Letra B, o tempo necessário para o carro alcançar uma posição de 250 metros. Vamos ao cálculo. Vamos utilizar a equação do movimento uniforme, também chamado de MU, que, como vimos, é x de t é igual a x0 mais v vezes t. Então, x para 10 segundos é igual, substituindo, quem é x0? x0 é 50. Quem é v? É 20. E quem é t? É 10. Então, nós temos 50 mais 20 vezes 10. Vamos resolver a multiplicação, que é 20 vezes 10. 20 vezes 10 dá 200. Mais 50, isto dá 250. Então, temos que a posição após 10 segundos é 250 metros. Desta forma, já até respondemos a questão do item B, o tempo necessário para o carro alcançar uma posição de 250 metros. Mas vamos pensar que não tenhamos feito a letra A. Então, poderíamos ainda assim obter este
este resultado fazendo agora o processo inverso, ou seja, eu pegaria a mesma equação, x de t é igual a x0 mais v vezes t, só que agora eu vou informar o x de t. O x de t é do meu 250, então eu tenho 250 é igual a 50, que é a posição inicial, mais 20 vezes o tempo que eu desconheço. Então, o que eu faço? Eu tenho 250 é igual a 50 mais 20 vezes t. Este 50 eu posso passar ele para o outro lado da igualdade, vindo ele negativo. Então, eu vou ter 250 menos 50, que dá 200. Então, 200 é igual a 20t. Este 20 que está multiplicando t, ele pode vir para o outro lado da igualdade, fazendo uma divisão, onde eu vou ter 200 dividido por 20. Então, eu posso dizer que t é 200 dividido por 20. Desta forma, chegamos que o t é igual a 10 segundos, que está de acordo com o que já tínhamos visto na letra A. Na letra A, nós queríamos saber a posição do carro após 10 segundos. E vimos que a posição do carro era 250 metros. Na letra B, fizemos o contrário. Quanto tempo gasta para chegar a 250 metros? Vimos que é 10 segundos.